Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós hoje vamos ter aqui um curtinho espaço de tempo para a gente tratar com relação à suspeição de quebra. A gente vai falar um pouquinho de impedimento, vai dizer um pouquinho também até como é que funciona, né, para diferenciar. Será que tem diferença lá no direito penal? Já estou curiosa para saber, eu estava conversando com a Amanda e ela já estava me dizendo, menino, é diferente do que eu pensava. Se fosse eu fazendo a prova, eu ia errar em penal, por exemplo. Pelo amor de Deus. E, acima de tudo, também, para a gente tratar de forma técnica, a gente vai fazer aqui uma análise, lembre, técnica jurídica, com relação a uma decisão aí bem polêmica recente que a gente teve no STF, que o pessoal começou a, eita, tá certo, não tá certo? Vamos entender direitinho aí qual foi o conteúdo dessa decisão e qual é a fundamentação para a gente até poder, né, esclarecer da melhor forma para vocês. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão aqui. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, tá? Essa palestra, né, ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube posteriormente, lá no meu canal mesmo, no Professora Luciana Garré, tá? Então, assim, eu vou estar passando de qualquer forma para o pessoal que está em contato comigo no WhatsApp. Amanda também, quando tiver, ela também vai ter o link e a gente vai passar também para vocês pelo Simpla. Então, aquele e-mail lá que vocês se cadastraram vai chegar, tá? Uma mensagem com o link para você poder assistir esse vídeo novamente e também para você poder passar aí para os seus colegas que não tenham conseguido estar com a gente aqui no ao vivo. Sem mais demoras, né? Queria chamar a professora Amanda, agradecer já a ela por disponibilizar, né? A gente tentou até, gente, marcar quando foi para fazer no YouTube mesmo, um ao vivo, para fazer uma análise também desse bate-volta de penal e direito civil, mas a gente acabou não conseguindo por questões, né, de saúde, mas conseguimos marcar esse finalmente, né, Amanda? Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a Lu pelo convite. Acho sempre maravilhoso quando a gente tem essas ideias assim de fazer um bate-volta civil, penal, porque para o estudante, principalmente o estudante da OAB, é muito interessante ter essa visão ampla do direito e como as coisas podem ser específicas para cada área, né? Inclusive, o nosso papo hoje mostrou muito isso. Eu iria errar se eu fosse fazer a prova de civil e tu ia errar se fosse fazer a prova de penal. Então... Eu errava feio. Pois é. Mas até assim, de qualquer forma, gente, também fiquem à vontade, se vocês forem tendo alguma dúvida, tá, no decorrer, coloca aqui no chat. Evita estar falando no decorrer, a gente vai dar algum momento para você falar, se você quiser fazer tirar a sua dúvida, né, verbalmente, ou se quiser colocar no chat, eu estou aqui acompanhando, a gente está aqui acompanhando vocês. Então, não perde, né, essa oportunidade de não sair daqui completamente, sem dúvida nenhuma, esclarecido, tá? O objetivo justamente é que a gente consiga deixar da melhor forma para que vocês consigam entender realmente essas diferenciações, né? E também, acima de tudo, essa decisão que a Amanda estava me contando o tamanho que ela tem. 100 páginas. Na verdade, 100 páginas é o voto do relator.
tá? Porque os outros ainda são maiores. Meu Deus do céu. E eu achando que eu estava analisando um cível e eu achando que ele estava grande. Só tinha 60 e poucas. Oh, Tá olha, pequenininho. Supremo, ainda mais um caso de repercussão assim, os votos são todos assim. São votos gigantescos. E isso para cada ministro, né? Super detalhado, né? Aí em É, o bom é tese, quando ele diz assim, siga o relator. adoro. Inclusive, é muito bom isso do Sigo Relator, porque assim, tô igualzinho a você. Tá ótimo, facilita a nossa vida Nossa. também. Então, Adoro. gente, pronto, tudo certinho. Alguém está tendo algum problema, alguma coisa, coloca também aqui no chat, tá? Lembra sempre disso. E aí, eventualmente, se por acaso alguém falar sem querer, eu estou aqui também silenciando, só para poder facilitar mesmo e a gente otimizar o tempo. Para a gente não demorar, né? Não perder tempo com relação a. Que se me deixar aqui para falar, eu já começo a falar e não paro mais. Vamos focar. Aí o que acontece? Quando eu estava conversando com a Amanda, a gente, quando está pensando, né, sobre o aspecto processual, quando eu vou iniciar uma ação, eu preciso ver qual é o juízo competente. Quem é que vai resolver a minha bronca? E aí, de acordo com a área de atuação sua, se você está no direito civil, se você está no direito penal, se você está no direito do trabalho, você vai ter lá o estudo específico quanto de quem é a competência para julgar aquele dado conteúdo. E aí, com relação à competência, o juiz verificou que aquela parte aqui no cível é incompetente, já avisa, opa, que aquele juiz é incompetente, opa, não é aqui, ele manda para o juízo competente. Se o problema for, por exemplo, lá no juizado especial, ele extingue, viu? Não encaminha para ninguém, não. Ele extingue sem resolução do mérito. Então, cuidado com esse ponto de você ajuizar uma demanda no juizado especial e acabar perdendo seu tempo. E imagina que já prescreveu, ou seja, não tem mais o que fazer, é o chorou bebê. E aí eu queria saber, Amanda, antes da gente poder falar de impedimento e suspeição, como é que funciona aí em penal? É nessa lógica também de vocês? Sim, no penal a gente tem como se fosse, eu brinco que são uma verificação em duas etapas, né? Primeiro a gente verifica se é a Justiça Federal ou se é a Justiça Estadual. E para o penal, eu não sei como é no civil, eu acredito que seja um pouquinho mais complicado do que para a gente, já eu puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas para o penal é bem simples, porque existe apenas um artigo para a gente verificar essa competência, que é o 109 da Constituição Federal. Então lá a gente vai ver quais são as matérias criminais que são relevantes para a Justiça Federal. E aí a gente define que é a Justiça Federal e Estadual e depois a gente define também por uma questão territorial, onde o crime se consumou, que vai definir ali a competência do foro, né? Qual é o local, qual é a comarca que vai julgar aquilo ali. E aí, sendo o juiz incompetente, tá? Qualquer ato que ele tenha praticado ali dentro do processo vai ser um ato nulo. Há uma nulidade no caso de incompetência aqui no processo penal. E o que acontece é, esses atos decisórios desse juiz vão ser anulados, o processo vai ser remetido para o juiz competente e os atos que eram instrutórios, que o juiz incompetente tinha praticado, vão ser aproveitados. Só que o que é que acontece? Isso é o que está na lei, certo? Isso é o que está na lei. Anula os atos decisórios do juiz incompetente, porque as decisões, óbvio, não têm validade nenhuma, mas os atos instrutórios, de instrução, de movimentação do processo, seriam aproveitados. Só que o Supremo, ele tem o seguinte entendimento, que quando um juiz é reconhecido como incompetente e a gente remete para o local certo, para a vara certa, o juiz da vara certinha, quando pega o processo, ele pode fazer, sabe o quê? Ratificar os atos decisórios do juiz incompetente. Então, é como se você não fizesse nada, né? O juiz era incompetente, era para eu jogar fora os atos decisórios, aproveitar os instrutórios, mas os tribunais, eles abrem essa brecha para a gente aproveitar. O novo juiz, o juiz que é competente, meio que ele não vai fazer uma decisão do zero, não. É como se ele fosse carimbar aquela decisão daquele último juiz, que era incompetente. Eu, o competente, agora estou dizendo que eu quero um Ctrl-C, Ctrl-V da dele. Eu carimbo, ratifico e aproveito aquilo ali. Então, no processo penal é assim que funciona. Foi incompetente,
Nulidade. Nulidade dos atos decisórios, mas aproveitam-se os instrutórios. Só com esse entendimento do STF que até os decisórios, se o novo juiz, o juiz competente, quiser aproveitar, ele aproveita. Já muda um pouquinho isso aqui no cível, o negócio é um pouquinho mais complicado para definir a competência. Eu imagino. Porque vai depender, imagina, se aquela demanda, né, for com relação a um inventário, a competência é de uma forma. Se for algo relacionado a direito consumidor, a competência já é diferente. Se for algo relacionado a direitos reais, já muda. Porque se eu tiver uma demanda que vai ser com relação a um imóvel, né, imagina uma reintegração de posse, é onde é o imóvel. Se for uma demanda com relação a um inventário, aí eu já vou ter que olhar para onde foi o último local onde morava, qual é o último domicílio do decujus, do falecido. Então, assim, dependendo de o que for o meu objeto, né, dentro até do direito civil e considerando também o direito consumidor, porque vai ter essa divisão também, né? E muitas vezes as causas cíveis e consumeristas, tem muito advogado que é cível que vai atuar também em consumerista e vice-versa. Então, tem também essa complicação, fora que tenho de analisar se vale a pena entrar no juizado, se você precisa utilizar, né, a competência lá do juizado, ou se você vai para a comum. Então, tem muitos aspectos para serem observados mesmo aqui no cível. Não é simplesmente a questão da prática aí do crime, e um artigo resolve se vai ser federal ou estadual, não, com justiça comum. Complica um pouquinho mais. Agora, no caso do cível, né, gente, fica a dica também, pula lá para o CPC, dá uma olhada no 42 e seguintes para ver quanta competência, porque são vários artigos mesmo, vai depender de qual for o conteúdo, tá? Então, depois você dá uma olhadinha lá no 42 e seguintes. No processo penal, o que o pessoal quebra um pouquinho mais a cabeça é a questão da conexão e continência. Porque a nossa regra máxima é essa, tá? Artigo 70, o local da consumação do crime. Só que existem algumas situações específicas que a questão probatória é muito melhor que os processos sejam juntados. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem a regra de que o tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida. Mas imagine que no mesmo contexto, no mesmo momento fático do crime doloso contra a vida, aconteceu um outro crime, como um porte de arma, um tráfico de drogas, enfim, que há um outro crime que aconteceu naquele mesmo contexto do crime doloso contra a vida. É muito mais prático e muito mais interessante processualmente que tudo aquilo ali seja julgado no mesmo processo. Então, o que a gente faz é juntar tudo e manda para, digamos assim, o tribunal que tem ali mais força, tá? Dizendo assim, de forma bem informal, porque o próprio Código de Processo, ele estabelece quem é esse tribunal mais forte, tá? No caso, o tribunal do júri, eu não preciso nem dizer que o júri seria o mais forte. Então, tem gente até que acha, o júri só julga crime doloso contra a vida, mas não é bem assim. Julga o doloso contra a vida e os crimes que forem conexos a ele, porque junta tudo e manda para o tribunal do júri. Então, essas regras de união dos processos, de conexão e continência, às vezes dá um nozinho na cabeça da galera. Mas também está tudo expresso dentro do Código do Processo Penal. Se você tiver com o VAD na mão, não tem maiores problemas para você compreender a regra do código, não. Ótimo, ótimo. E essa dica é boa, né? Porque a questão do tribunal do júri, eu sei que é um ponto que muitos alunos falam, e também lá para a prova da OAB, pensando especificamente numa prova, tem essa dificuldade que pode ser que a OAB bote essa casca de banana, né? Com certeza. Caramba. Olha, gente, e aí, já estão anotando? Já estão anotando? Vou lá, a gente já começou, viu? Já estamos a todo vapor. E qualquer dúvida, lembra, vai colocando aqui no chat, e aí, se por acaso, né, tiver você assistindo depois a gravação, você pode colocar nos comentários do YouTube também, que a gente vai acompanhando e qualquer coisa buscar também ajudar posteriormente. Aí, Amanda, a gente falou um pouquinho de competência. Gente, então, ó, depois vocês vão revisar lá a competência, viu? Pensando também na sua prova da OAB. Mas, para a gente agora, então, começar a falar, né, da questão da parcialidade. Porque, assim, para o direito civil aqui, para o âmbito civil, para o processo civil também, entrando um pouquinho mais no direito, na parte procedimental, não tem muita relação a competência com toda a questão da parcialidade ou não do magistrado, né? Aí depois, quando eu jogar para ti também, já fica aí em penal. Tem alguma relação, mas é na mesma lógica. E aí, aqui no cível, a gente faz também uma diferenciação entre impedimento
e entre suspeição. São dois institutos, vamos dizer assim, distintos. No caso do impedimento, eu vou acabar gerando um problema na parcialidade do juiz, o juiz deixa de ser imparcial, mas é de forma absoluta. E aí eu vou ter que esse impedimento vai ter as hipóteses previstas de forma objetiva. Eu verifiquei aquilo ali, já tem impedimento. Ele, inclusive, o termo utilizado pelo CPC é o deve. Aí você pode dar uma olhada depois quanto à suspeição, impedimento, por exemplo, artigo 144, artigo 145, são artigos bem interessantes para você dar uma conferida lá do CPC. E aí o que é que acontece? Nesse caso do impedimento, é nulo. Acabou-se. E mesmo que a parte não alegue, vai ser nulo. Que é aquele ponto justamente do dever, do deve. Já quando eu passo para a suspeição aqui no cível, já vai ter esse caráter relativo quanto à presunção de parcialidade. Eu vou precisar ter uma dilação probatória, vamos dizer assim. Eu preciso provar, né, naquele caso concreto, que se verifica uma suspeição, que aquele juiz vai ser suspeito. E nesse caso, se eu não alego no prazo, vai ocorrer a chamada preclusão, e aí aquele ponto que eu não tenho mais o que fazer. O juiz passa agora a poder perfeitamente continuar. Não tem o dever que teria no caso do impedimento. O impedimento ele é mais grave. No caso daí do direito penal, tem alguma diferenciação entre eles dois? E como é que seria isso também, né, da parcialidade, se esse juiz parcial também seria considerado algo relacionado à competência, ou é a mesma lógica aqui do direito civil? Lu, em relação à competência, é a mesma lógica, tá? O que é incompetente não é a pessoa do juiz, é aquele juízo, aquele foro, aquela vara que é incompetente, e não a pessoa do juiz. Então, digamos assim, a questão de competência ou incompetência é uma questão burocrática de distribuição do processo, né, para o processo penal, que me parece que é exatamente isso aí no processo civil. Já em relação a impedimento e suspeição do juiz, a gente está falando da pessoa do juiz. E, inclusive, no processo penal, as regras de impedimento e de suspeição do juiz se aplicam também para os peritos, para os auxiliares da justiça, para outras pessoas que vão lidar ali com o processo, que vão lidar com as provas, com as decisões, com os despachos. Então, não vale só para o juiz as nossas regras de impedimento e de suspeição. Em relação à diferença, é bem sutil no penal, tá? Impedimento são vínculos que o juiz possui com a causa, com o processo em si, com o fato, aquele feito. E aí, esse vínculo que ele possui com aquele processo, de alguma forma, gera uma parcialidade que impede ele de atuar ali. Por exemplo, se ele tiver sido testemunha daquele processo, como é que ele pode ser testemunha e juiz do mesmo processo? Não tem como. Então, existe uma relação da pessoa do juiz com o processo que torna ele impedido de atuar ali, tá? A consequência desse impedimento dentro do processo penal é um pouco divergente. Existe doutrina dizendo que é uma nulidade absoluta e existe doutrina dizendo que é mais grave do que isso, que o ato jurídico ele sequer é existente. Porque o juiz que é impedido é como se ele não tivesse possibilidade de fazer nada. Então, qualquer ato que ele proferir dentro daquele processo que ele fizer é um ato que é inexistente. De toda forma, a conclusão final é, se foi um juiz que é impedido, que praticou aquele ato não vai poder ser válido dentro do processo, seja porque é inexistente, porque é inválido, enfim, essa nomenclatura aí, na prática, a gente sabe que joga aquele ato processual fora, né? Então, isso é um impedimento, tá? Em relação à suspeição, a diferença é que, enquanto o impedimento é um vínculo do juiz com o processo, que está impedindo ele de atuar, na suspeição é um vínculo dele com alguma das partes. Então, a suspeição é uma relação de pessoa para pessoa. É a pessoa do juiz que tem algum tipo de relacionamento, algum tipo de amizade, de inimizade com alguma das partes. Por exemplo, ele ser inimigo capital do acusado. Imagina que é seu maior inimigo, seu juiz do seu processo. Não tem condições. Isso é um caso de suspeição. Ou, por exemplo, o juiz, ele aconselhar a acusação. Tipo, olha, eu estou querendo condenar, mas para condenar eu preciso que tu me dê A, B, C e D. Vice? Aí o cara faz, beleza, te dou. Quer dizer, cadê imparcialidade nisso?
não é? A gente tem, no processo penal, que eu acho que nesse ponto o processo civil não sei se vai ter algo semelhante, mas a gente trabalha com um sistema acusatório, Lu, que é exatamente a ideia de que cada parte tem uma função muito específica dentro do processo. A acusação tem que acusar, a defesa tem que defender, e juiz não pode tomar partido nem de um lado nem de outro. A função do juiz é julgar e ponto final. Juiz não é para ir atrás de prova, juiz não é para combater crime, porque a função de combate ao crime é da polícia, é do Ministério Público. O juiz julga, ponto final. Isso que é sistema acusatório dentro do processo penal, tá? E o sistema acusatório, inclusive, ele está presente na nossa Constituição, em tratados internacionais, enfim, é como se fosse uma norma assim máxima dentro do processo penal. Não existe devido processo legal no processo penal se não houver o respeito ao sistema acusatório. Essa separação muito definida de quem faz o quê. Então, se o juiz aconselha a acusação ou aconselha a defesa, ele pendeu para um lado. Na hora que ele pende para um lado, suspeição. E qual é a consequência dessa suspeição? Nulidade. Nulidade absoluta, tá? Não aproveita ato instrutório, não aproveita ato decisório, não aproveita nada. Porque imagine, se coloca no lugar desse acusado, né? Poxa, o meu maior inimigo é quem está julgando e fazendo tudo no meu processo. Você quer que seja válido isso? Não tem condições. Então, no processo penal, a gente tem essa regra máxima, né? Que a suspeição anula tudo. Qual é o problema que eu estava te explicando mais cedo, Lu? Que no processo penal, a nossa definição do que é nulidade absoluta e relativa é uma zona, gente. Eu precisaria, Lu, de 2 horas de aula só para falar disso aqui, porque é uma confusão. A doutrina traz do civil. O problema é esse, é que no processo penal era para qualquer nulidade ser absoluta, porque o processo penal não está lidando com o direito ao patrimônio como vocês. O processo penal está lidando com a vida e com a liberdade do ser humano. É muito mais lá fundo, né? O que vai afetar, o bem jurídico que vai ser afetado. Então, a forma, as regras burocráticas, vamos dizer assim, do processo penal, elas existem com a finalidade principal de preservar a ampla defesa, a presunção de inocência, de preservar justamente um processo justo. Então, até o que é burocrático no processo, por exemplo, existe uma regra burocrática de que, na produção de provas, o réu tem que ser o último a ser ouvido. Mas por que ele tem que ser o último? Porque ele tem que ouvir o que todo mundo vai falar sobre ele para poder saber o que ele vai dizer e fazer uma ampla defesa. Porque se ele não sabe o que estão acusando, como é que a ampla defesa vai existir? Então, é uma regra burocrática de que ele é o último, é uma regra processual, mas é uma regra que tem uma razão constitucional por trás. Então, no processo penal, era para qualquer nulidade, qualquer violação ao procedimento ser absoluta. Mas a nossa doutrina e a nossa jurisprudência mistura com o cível e inventa de trazer nulidade relativa para cá. Aí fica uma zona, sabe, Lu? Tem gente que diz que existe nulidade relativa, tem gente que diz que não é para existir. E para piorar, a nossa jurisprudência faz assim: existem os dois. Olha só como é a confusão. A nossa jurisprudência diz: existem os dois. Existe a nulidade relativa e existe a absoluta no processo penal. E funciona muito próximo do civil. Na nulidade relativa, você tem prazo, se não preclui. A parte tem que provocar a nulidade. É igualzinho lá no civil. Enquanto na absoluta, o juiz pode reconhecer de ofício, não tem prazo, enfim. Só que qual é a bronca grande final, assim? É que os nossos tribunais, eles começaram a utilizar um artigo, eu vou dizer aqui, o artigo... Eita, só porque eu quero achar agora, eu acho que é o 567, deixa eu ver se ele tem aqui. É 563. Eu vou ler esse artigo para vocês, porque esse artigo ele é o causador de todas as discórdias dentro da matéria de nulidades dentro do processo penal. O 563 diz assim, ó: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação e para a defesa. Aí a jurisprudência pegou esse artigo e começou a dizer assim: se a nulidade for absoluta, se a nulidade for relativa, não importa, tem que estar provado o prejuízo. Só que isso desdiz o próprio conceito da nulidade absoluta. A nulidade absoluta aconteceu, é nulo. Eu não preciso ficar discutindo se teve prejuízo, se tem prova do prejuízo, se não tem. Né? Mas a jurisprudência se agarrou nesse artigo aqui e começou a falar isso. Então, até quando a gente está falando em nulidade absoluta, a gente tem que ficar atento à possibilidade do julgador do processo dizer: beleza, é absoluta, mas eu quero ver seu prejuízo para poder reconhecer. Eu acho essa lógica até um pouco estranha, Amanda, porque assim, aqui no direito civil a gente vai ter, verificou a hipótese de impedimento, o próprio juiz. Você não vai precisar que a parte alegue, sabe? A qualquer tempo você vai poder ter ali aquela alegação, não tem um prazo para alegar.
e, além disso, é nulo. É assim, é nulidade absoluta. Já quando você vai para uma suspeição, aí você vai precisar alegar e você tem que alegar dentro daquele prazo, senão você não tem mais como ter aquela prática desse ato processual, que é a chamada preclusão, para quem também tiver ficar aí na dúvida, porque às vezes eu fico pensando, né, o aluno escuta o termo, eu me lembrei agora que tem aluno aqui que é de introdução ao estudo de direito. Aí é capaz do aluno estar ouvindo preclusão, e aí depois, professor, o que é preclusão? É basicamente isso, você tem atos a serem praticados, e pode acontecer de se você não pratica aquele ato dentro de uma dada janela, de um dado prazo ali, de um dado momento, você não tem mais como praticar. E aí é isso que acontece quando a gente tem a suspeição aqui no cível. E assim, no caso, eu acho muito estranho no direito penal, Amanda, até em vista dos princípios todos que vocês têm, até do próprio indúbio pro réu e tudo mais, por que você vai exigir que o réu prove que aquela pessoa está impedida, num sentido de, sabe, precisar de algo mais, se basta, talvez, por exemplo, você provar, ó, tá aqui a hipótese que está prevista na lei, acontece. Imagina que é uma relação consanguínea, né? Porque, assim, essa mesma lógica do amigo e do inimigo também se aplica aqui para a suspeição. Então, é a mesma lógica, só que seria suspeição. Mas quando é um impedimento, eu não vislumbro muito, porque a suspeição eu até entendo de você ter essa dilação probatória para aquele caso específico, analisar as circunstâncias e tudo mais. Mas quando é direito penal, eu me lembrei, enquanto estavas falando, de uma decisão que eu vi, saiu num desses jornais, que falava quanto a um caso em que um magistrado, lá no interior de algum local aqui no Brasil, recentemente, esse ano mesmo, ele decidiu por liberar o filho por conta lá da prisão em flagrante e tudo mais. Tem os termos aí, eu deixo aí até para você para falar os termos corretos, porque assim, né, minha gente, você precisa atentar para os termos corretos, então é melhor deixar quem sabe para dizer os termos certos. E aí, assim, ele liberou o filho, né, nessa prisão, e tava as pessoas, como assim? O filho estava preso, e aí ele liberou o filho, ele pode decidir isso? E como é que fica também essa questão, sabe? Porque, assim, no cível, quando eu paro e vejo uma situação dessa, não tem como acontecer algo assim. Não tenho como dizer até que eu preciso provar. É o pai, não tem como, é impossível. E como é que seria, então, com essa lógica que tu trouxesse no direito penal? Porque realmente eu fiquei curiosa com isso. E como é que até o aluno deve encarar pensando numa prova objetiva, né? Como é a OAB. Vamos por partes, tá, Lu? Como eu disse, existe aqui como se fosse um abismo muito grande entre o que é a teoria e o que é a prática e as decisões jurisprudenciais. Por quê? Porque no penal a gente tem uma justiça muito punitivista. Existe uma mentalidade de sair punindo a torto e a direito, entende? Então acaba que às vezes as decisões práticas elas têm essa tendência e por conta disso elas se afastam da teoria e dos princípios, etc. No caso das nulidades é isso que acontece. Como você falou aí, Lu, no cível o juiz mesmo poderia reconhecer de ofício. Aqui também, entende? Aqui também o juiz pode se declarar suspeito, ele pode se declarar impedido, mas se ele não fizer, a parte vai fazer. Em teoria, a nulidade é absoluta. Como você falou aí, se é um parentesco sanguíneo, fica fácil, porque se for um parentesco sanguíneo, você demonstra e você já mostrou o seu prejuízo, entende? Então, a verdade é que você fica muito suscetível à arbitrariedade de quem está julgando, de quem é o tribunal. Porque, por exemplo, você pode encarar uma decisão tipo, o cidadão não foi o último a ser ouvido. Depois veio uma testemunha da acusação, foi ouvida. Se você partir da lógica de, olha, ele deve ser ouvido por último porque ele tem que ter ampla defesa. Qualquer pessoa que for ouvida depois prejudica a ampla defesa. Mas o julgador ele pode olhar para a sua cara e dizer, tá, mas me diga, o que é que essa testemunha falou que prejudicou ele? Já que tudo que essa testemunha falou não tem nada mais. Tá entendendo? Então, eles ficam jogando com isso. Então, a dificuldade do processo penal é essa. A verdade é que, sim, suspeição à nulidade absoluta para a gente é, sim. Impedimento é uma questão de nulidade absoluta ou até mesmo para a corrente majoritária nem chega a falar em nulidade, o ato é inexistente, percebe? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem uma teoria tão firme em relação a isso, na prática, as decisões que a gente vê não são assim. Depende, e vamos ser sinceros, depende se o caso é mediático, depende de quem é o réu, depende de quem é o juiz. Então, assim, eu preciso alertar
a isso. Porque uma coisa é a teoria, o que vocês vão colocar na prova da OAB, o que vocês vão colocar na prova objetiva. Outra coisa é o que vocês vão encarar quando forem analisar uma decisão, feita essa decisão de Lula, né? Esse habeas corpus de Lula. Quando você for olhar para um caso desse, você não pode olhar friamente com o seu conhecimento só fechado ali dentro da a lei diz isso. Não. A lei diz isso, mas a jurisprudência diz o quê? Mas como é a prática, né? Porque às vezes acontece isso, o aluno aprende um negócio e ele coloca na cabeça, é assim, quando ele liga a televisão, tá tudo torto. Inclusive, essa é a maior dificuldade de você ensinar processo penal hoje. Porque a gente ensina as coisas e o próprio Supremo, de repente, está fazendo o oposto do que o professor do processo penal está dizendo. Então, existe essa dificuldade. O próprio delegado, aí, de repente, como é que Exatamente. Exatamente. Pronto, essa semana mesmo eu fui ensinar para os meninos. Eu disse, olha, gente, não existe homicídio duplamente qualificado. Aí, mas professora, eu vi o delegado falando na TV. Eu vi fulano falando na TV. Eu disse, pois é, mas deixa eu explicar para vocês como é que acontece. Olha, o juiz faz assim, ele pega uma, usa como qualificador, a outra já não pode qualificar. Então, eu fui ensinar. Ah, mas por que eles falam na TV, professora? Porque simplifica, porque gera mídia, mas não é o técnico. Então, o processo penal tem esse problema, sabe, Lu? Em tese, suspeição e impedimento realmente não vai ser válido. Não precisa, não tem preclusão. A hora que tanto é aí o processo de Lula é a maior prova disso. Porque essa suspeição, esse habeas corpus de suspeição, está sendo desde 2018 que está rolando. Veio reconhecer que Moro era suspeito agora em 2021. Então, mostra a situação de que a suspeição não teria esse prazo, né? Agora, que a gente tem outras situações, outros processos em que se tenta uma nulidade que era para ser absoluta e o tribunal vem com esse discurso de que é absoluta, mas ainda precisa do prejuízo, existe. Então, a gente tem que estar preparado para isso, tanto quando encara um caso real, prático, quanto você que for atuar, né, e dar a cara a tapa num processo criminal. Né? Perfeito. Não sei nem se eu respondi tuas perguntas. Dentro também desse processo, né, desse caso de Lula, tem até um ponto que, quando a gente for começar a falar sobre ele, eu notei algumas pessoas tendo essa dificuldade, porque teve uma decisão monocrática com relação a que, né, não daria nem para analisar a suspeição por conta de uma dada situação, e aí para a gente entender isso também, e como é que tu verias, mas daqui a pouco até a gente fala melhor. Mas eu queria até, antes disso, fazer uma geral, porque quando tu falasse esse ponto de que não chega nem a ser nulo considerado para a parte da doutrina, aí o impedimento é até mesmo inexistente, aí já me bateu aqui, porque aqui quando a gente estuda, né, os negócios jurídicos, por exemplo, os atos, tem a questão dos planos daquela escada ponteana, que aí eu queria só para o aluno dar uma revisada, sabe? Porque também tem gente que vai estudar sobre isso ainda. Eu queria só para vocês já lembrarem, porque isso aqui é importante para a tua prova da OAB, inclusive, tá? E até eu já usei, Amanda, essa lógica, somente essa análise da escada ponteana, para pensar até a minha estratégia sobre o aspecto de como é que eu resolvo aquele caso. Não estava me preocupando nem com certos detalhes, usando essa lógica, eu consegui resolver. Então, assim, para vocês se atentarem, qual é a ideia, tá, minha gente? Quando algo acontece, né, no mundo, eu vou ter que verificar, primeiro de tudo, antes de eu dizer aqui em cima se produz efeitos, como é que vai funcionar a produção de efeitos, eu vou primeiro verificar se existe para o direito. E aí, quando eu verifico que existe para o direito e tem alguns requisitos, e esses requisitos vão variar de acordo com o ato que você está verificando, né? No caso, por exemplo, dos negócios jurídicos, a gente vai verificar se tem sujeito, objeto e forma. E aí depois eu passo para mais adiante. Se você estiver analisando, por exemplo, um casamento, tem casamentos que eles vão ser inexistentes, e aí você vai ter os requisitos para que aquele casamento exista para o direito. Depois que eu analise e verifiquei que aquilo existe para o direito, eu vou verificar o segundo plano, que é o plano da validade. Eu passo agora para o segundo degrau. A gente fala até em escada ponteana, porque é como se fosse o seguinte, quando eu estou subindo uma escada, eu tenho que ir degrau por degrau, passo a passo. Primeiro passo, primeiro degrau, a existência, segundo, a validade. Quando a Amanda estava falando aqui que para a parte da doutrina, esse impedimento do magistrado teria como consequência, né, a inexistência dos atos, gente, eu não tenho nem que falar se é nulo, se é anulável, se vai produzir efeito. Não, é inexistente, não existe para o direito. Acabou-se. Claro que na decisão, né, dependendo aí da sua ação penal,
tem os detalhes que a Amanda já falou, mas às vezes aqui eu vou ter situações em que aquele casamento, dependendo aí, pode ser nulo, que aí, a princípio, eu barraria, inclusive. Deixa eu até só silenciar aqui, e acabou um aluno falando na hora. Deixa eu só resolver isso. Pronto. Mas sim, esse plano, quando eu passo aqui para esse plano da validade, eu vou verificar se é compatível com o que prevê o meu ordenamento. Aí imagina a seguinte situação, tá? Eu vou casar, só que aí eu casei com o sogro ou com a sogra. Aí eu gosto de dizer pro pessoal, sabe, Amanda? Cuidado quem você vai escolher, viu? Porque sogro e sogra, existe ex-marido, existe ex-esposa, existe ex-cônjuge, mas ex-sogra e ex-marido não. Então, assim, você não pode, tá impedido de casar com a sogra, com o sogro. Aí, por consequência, esse casamento é uma hipótese de casamento inválido, especificamente nulo. É uma nulidade absoluta. Aí, o que acontece? Quando a gente vai tendo essa situação, pode ser até que um casamento seja nulo, mas que ainda assim produz efeitos. Tá? E aí vai ser ali, é uma situação excepcional, quando tem boa-fé, e o próprio código vai prever. E aí você tem situações, às vezes, que algo é anulável e você vai ter a modulação aí na decisão de como é que vai se dar a produção dos efeitos. Então, é sempre interessante você analisar o que é que foi dito ali, qual é a fundamentação, inclusive, para poder modular esses efeitos. Aí até, Amanda, queria lançar para ti depois se realmente não tem possibilidade nenhuma de eu modular efeitos quanto a esses atos praticados por juiz suspeito, se realmente não tem jeito nenhum, se a doutrina concorda com isso. Tá? Então, gente, só para deixar claro esses aspectos, tá bom? Então, assim, acaba que na prática, um ato nulo e um ato inexistente têm consequências muito parecidas. Na prática, eles são muito parecidos, até por isso você vai ver, às vezes, na doutrina, discutindo, né, quando um certo ato, isso tem aqui também no direito civil, Amanda, às vezes, da doutrina discutir se aquilo é inexistente ou se aquilo é nulo. Então, é a mesma coisa, é isso que está acontecendo lá no caso do direito penal, quando você tem essa questão de Amanda. Essa lógica aqui que a gente estuda por Ponte de Miranda, também dá para você aplicar num dado, né, com as devidas proporções e com as devidas modificações, lá para o direito penal. Aí até, Amanda, lanço para ti essa questão, já de se não tem jeito mesmo de eu ter modulação de efeito quanto a algum ato praticado por um juiz suspeito. Não, Lu, juiz suspeito no processo penal tem que anular tudo. Ato decisório, ato instrutório, tem que anular tudo, não tem o que aproveitar. O que pode acontecer é o juiz ele iniciar sem ser suspeito e depois do meio para o fim do processo ele se transformar em suspeito. E aí, porque a nulidade é o seguinte, é como se fosse uma sujeirinha. Você pode estar com o processo todo limpo, quando a sujeira entra, o que veio depois dela está tudo sujo, né? A nulidade ela vai gerando a nulidade dos atos subsequentes. Então, a partir do momento que a nulidade entra, o que veio depois dela tá viciado, está maculado por aquela nulidade. Então, por exemplo, o caso aí do juiz que é suspeito porque ele aconselhou o Ministério Público, por exemplo, né? Que é um dos argumentos para terem reconhecido a suspeição de Moro. Vamos supor que esse juiz ele tivesse conversado com ninguém, aconselhado ninguém até o momento das alegações finais, por exemplo. Tudo que ele fez ali, a parte das provas, tudinho, ele não tinha aconselhado ninguém ainda. Ele só se tornaria suspeito a partir do momento das alegações finais. Então, a partir dali é que o que ele fez estava viciado, entende? Então, existe essa argumentação, tá? Mas eu, particularmente, não concordo com isso. Para mim, a partir do momento que o juiz ficou suspeito, tem que jogar tudo fora, tá? Tem que jogar tudo fora. Mas existe, sim, vamos dizer assim, essa corrente que defende que em relação... Porque, veja, a nulidade, de maneira geral, eu concordo. A nulidade, a partir do momento que ela surgiu, o resto é que está sujo. O que está antes, não. Mas a suspeição é um negócio muito complicado. Entende? A suspeição é uma questão muito sensível. Não é uma nulidade qualquer. Não é uma nulidade tipo, o juiz inverteu a ordem das testemunhas. Eu vou refazer dali para... Não, é diferente. Um juiz suspeito, em relação ao processo penal, principalmente, quando a vida da pessoa está na mão de outro suspeito. Então, para mim, a nulidade aí da suspeição, ela tem que ser jogar tudo fora. Mas existe
Eu não sei se era isso que você tinha em mente quando perguntou sobre modulação de efeitos. Tem alguma saída aí, ou se realmente tudo zerava, não aproveitava nada. A saída poderia ser só essa. A partir do momento da suspeição... Isso. Só que aí nem sempre a gente prova o momento exato da suspeição, né? Que também vai ter essa dificuldade. Essa dificuldade, Então, se o juiz ele é ou não é suspeito, não é quando ele se tornou suspeito, ele é ou ele não é. Né? Mas, enfim, tem aí essa corrente que pode ser argumentada assim. Perfeito. E aí até, Amanda, por que a gente falou, né, explicando agora, não sei se vocês perceberam, mas a gente já falou de competência, de impedimento, de suspeição. E o caso, especificamente, que a gente quer tratar, ele está relacionado à suspeição do juiz Sérgio Moro, sendo que tem também um pouco de discussão a se trazer quanto à incompetência. Porque tem decisões até, né, anteriores lá do STF, e a Amanda que vai saber dizer com maior detalhe, eventualmente, falando justamente que nos casos da Petrobras, e aí viria aquela questão de que tinha-se esse juízo, que seria o de Curitiba para caso lá da Petrobras, mas esses casos de Lula, que foram analisados na decisão monocrática, não estariam incluídos nesse rol, vamos dizer assim, de ações lá da Petrobras, porque tem outros, na realidade, pontos aí relacionados, então seria incompetente o juiz de Curitiba. Aí, a argumentação do relator, antes de ir lá para o pleno, era de que, já que é incompetente, não precisa discutir mais nada, manda para Curitiba. Sai de Curitiba que diga e manda para o juiz competente. Aí, Amanda, quando veio agora a decisão do pleno, quando vem agora toda essa situação, como é que fica? Porque eles foram discutir, gente, já para começo de conversa, se era para ir para o pleno, para o plenário mesmo do STF, ou se era para ir para a turma. Então já começou a confusão daí. Aí a confusão depois disso, superada, ainda vem a questão de se basta, vamos analisar a competência, e aí se basta a competência, como disse o relator, ou se não, tem que ir adiante e entrar mesmo na questão da suspeição. Aí, Amanda, o pepino é contigo. É um pepino mesmo, viu? Porque aí é tanto detalhe. Veja só, vou começar dizendo treta por treta. Vamos lá, né? Apontar as tretas. A primeira treta foi essa. É para ir para o plenário ou é para ir para a segunda turma? Resolveram que era matéria de plenário, né? Inclusive por 9-2, resolveram que era matéria de plenário. Então, manda para o plenário. Chega no plenário, tem que resolver a segunda treta, que é o seguinte: é de fato incompetente? Depois que eu resolver essa treta, eu tenho que dizer, tá, se não for incompetente, quem então é? Quem é que é competente? É Distrito Federal? É São Paulo? Qual é o juízo competente? E depois que decide isso, qual é o competente, ainda tem a última treta para dizer, olha, agora que a gente decidiu que teve uma incompetência, decidimos quem é o juízo competente, agora a gente precisa decidir, essa decisão vai afetar aquele habeas corpus da suspeição ou não vai? Né? Então, a questão da incompetência, que eu acho que é a que a gente tem que falar primeiro, porque foi a que surgiu, não vou nem dizer que surgiu primeiro, mas a que foi resolvida primeiro, ela saiu afetando o HC da suspeição. Eu vou tentar te falar aqui de forma mais cronológica, tá? Teve esse HC pedindo reconhecimento, vamos dizer assim, declarando, estou tentando ser o menos técnica possível, tá? Esse habeas corpus pedindo para que fosse reconhecido que Moro era suspeito, que Moro tinha motivações políticas, que Moro tinha aconselhado o Ministério Público, tinha aconselhado a polícia e que, portanto, ele não tinha ali imparcialidade dentro dos processos do presidente Lula. Veja, a alegação desse HC não é nem sobre os outros processos da Lava Jato. Na verdade, esse HC não é nem sobre todos os processos de Lula. Esse HC é apenas, eu vou até confirmar para não trocar aqui, porque é tanto processo, né? Mas eu anotei aqui. E pronto, esse HC da suspeição, ele é lá de 2018, tá? Ele se refere apenas ao caso do triplex do Guarujá. Só que dentro do próprio habeas corpus, a defesa meio que disse assim, olha, se esse habeas corpus for concedido, que essa decisão seja estendida a todos os outros processos do réu Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a discussão era essa. Discutir se Moro era suspeito no processo do triplex do Guarujá
e estender essa decisão a outros habeas corpus ou outros processos que fossem de Lula, sem afetar outros réus da Lava Jato, porque, afinal, suspeição é um vínculo entre as partes, não é um problema de parte com parte, juiz com acusado, juiz com o promotor daquele processo. Então, não afetaria os outros processos da Lava Jato. A princípio, né? A princípio. Bem, a primeira discussão foi esse HC de 2018. Lá em 2018, tiveram alguns votos, tá? Teve o voto do ministro Fachin, dizendo que não achava que Moro era suspeito. Teve Carmen Lúcia, dizendo que não achava que Moro era suspeito. Alguns votos já tinham sido proferidos. Mas não se terminou a votação. E guardaram isso numa gavetinha e ficou esquecido lá. Esqueceram esse HC. Quando foi agora, né, em março, teve esse embargo, habeas corpus em embargos infringentes, tá? Na verdade, foi embargos declaratórios com efeitos infringentes. Veja só, foi um HC dentro de uma decisão de julgando embargos, para tu ver onde foi parar a situação processual. Agora, em março, veio esse habeas corpus, um novo habeas corpus recente, pedindo o reconhecimento da incompetência, veja, não é do juiz, né? É do juízo, da vara de Curitiba. Como eu expliquei aqui, a incompetência é uma questão procedimental, de para onde distribuir o processo, independente de quem era o juiz daquela vara. Então, veio esse HC. Esse HC foi para a mão de Fachin, ele que foi o relator do habeas corpus. Como relator, né, ele decidiu monocraticamente, sozinho, né? Monocraticamente é sozinho, ele decidiu sozinho que, de fato, aquela vara, a 13ª vara de Curitiba, federal, era incompetente. Sem nenhuma análise de quem é Moro, sem nem tocar no nome de Moro, porque ali eles estavam discutindo incompetência da vara. E o que foi que Fachin considerou? Fachin considerou uma penca de outras decisões do próprio Supremo que já tinham definido que Curitiba, a vara de Curitiba, só era competente para julgar os processos que tivessem relação direta com os escândalos da Petrobras. O que fosse indireto, o que fosse mais ou menos um vínculo distante com a Petrobras, não era para ir para Curitiba. E os processos do presidente Lula, que era ex-presidente, né? Era o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia, aquelas ações do Instituto Lula, nada disso tinha um vínculo direto com a Petrobras. Tinha uma alegação de que o vínculo da OAS, o vínculo da Odebrecht com a Petrobras podia ter algum envolvimento, mas já era distante. Era Lula, OAS, OAS Petrobras, ou Lula, Odebrecht, Odebrecht Petrobras. Então, a ligação Lula-Petrobras não era uma ligação direta e nem algo muito palpável dentro daqueles processos. Então, se a jurisprudência do STF tivesse sido aplicada desde aquela época, já não era para ter sido julgado dentro da vara de Curitiba. Veja, independente se o juiz era Moro ou se não era, porque aquela vara era só para os assuntos da Petrobras. Então, foi isso que Fachin reconheceu. Ele disse, olha, de fato, a jurisprudência do Supremo era essa, tinha não sei quantas decisões dizendo isso, e não foi aplicado isso para o presidente Lula. De fato, na época de Lula, não havia ligação com Petrobras, então não era para estar naquela vara. Ponto final. Foi incompetente. Qual a consequência? Aí é que a gente vai chegando no ponto. Qual a consequência da gente ter a declaração da incompetência? Anula os atos decisórios. Os atos instrutórios permanecem. Então, o que é anular? Desfaz o que está nulo, o que está viciado, e refaz. Não é absolver Lula, não é condenar Lula. É mandar para uma vara competente e o juiz daquela vara, seja lá quem for, fazer todos os atos decisórios novamente. Tá? Só que, nesse caso, ele ia poder aproveitar os atos instrutórios. O que é um ato instrutório? É ato de prova. Tá? Interceptação telefônica, busca e apreensão, a oitiva das testemunhas, tudo isso ia ser aproveitado se o problema fosse só de incompetência. Te perguntar, se o problema fosse justamente só aí na incompetência e eu não entrasse para analisar na suspeição, então tudo que foi praticado de ato, sem ser o que o juiz decidiu, determinou, né? No sentido de assim, eu decidi e com base nisso minha decisão é essa. Decisão esquece, mas tudo que foi produzido, né, com relação a... Perfeito. Perfeito. Os atos instrutórios iam ser aproveitados. Aí, pronto. Essa foi a grande decisão. Para fechar com chave de ouro, Fachin disse, como eu estou decidindo que é incompetente, qualquer outro habeas corpus que vise aí discutir
esse tipo de matéria, está prejudicado. Não vai discutir mais. Acabou-se. Manda para a vara certa, aproveita os autos instrutórios e vida que segue. Renova aí. Vamos refazer o processo, né, do ex-presidente Lula. Ok. Qual foi a bronca disso aí? Isso é verdade, Amanda? Prejudica? Bem, a resposta, gente, já está dada. Porque, como eu disse a vocês, suspeição anula tudo. Suspeição anula ato decisório e anula ato instrutório. Como é que você vai me dizer que prejudicou a discussão de suspeição ou não? Porque se eu até que reconhecer suspeição, aqueles atos instrutórios que iam ser aproveitados por causa da incompetência já não vão ser mais. Então, é muito, na verdade, se torna ainda mais pertinente discutir a suspeição, para eu saber se aqueles atos instrutórios vão ser aproveitados ou não vão, não é? E aí, o que aconteceu? Fachin proferiu essa decisão na mesma hora, assim, foi no dia seguinte, salvo engano. Gilmar Mendes, né? Para vocês verem o que eu. Ah, eu digo, é treta, né? Treta. No dia seguinte, mais ou menos, Gilmar Mendes disse: é o quê? HC prejudicado. Esse aqui, tá não, que eu mudei meu voto. Foi quase isso que ele disse, né? Tá não, que eu quero dar meu voto. Volta esse negócio, vamos botar em pauta, vamos botar em pauta e vamos votar esse HC da suspeição. Aí foi quando surgiu essa discussão, né? Ah, pode votar, não pode votar. Mas deixa, eu não vou nem falar da suspeição ainda, deixa eu terminar a história da incompetência, né? Pronto, Fachin fez esse voto, disse que prejudicava tudo e que tinha que anular somente os atos decisórios. Show de bola. O procurador, tá, que é o lado da acusação, ficou como com a dessa? Arretado, né? Arretado. O que é que ele fez? Como assim? Tudo isso que a gente trabalhou aqui vai por água abaixo, né? Os atos decisórios vão embora. Esse trabalho todinho. Aí o procurador disse, não, tem que ter recurso disso aí, tem que subir para uma decisão colegiada. Aí foi quando se discutiu, olha, quem é o colegiado que vai rever essa decisão de Fachin? Vai ser a segunda turma, vai ser o pleno? Enfim, por normas do regimento interno do Supremo, acabou que foi para o plenário. Chegou no plenário, foi o que foi julgado ontem. É isso que foi julgado ontem. Chegou no plenário a decisão de Fachin, para os outros ministros verem se concordavam ou não. Começou todo mundo concordando que devia estar no plenário. Todo mundo não, tá? Foi 9-2, mas foi quase todo mundo, né? A maioria concordou que era para estar em plenário. Show. Depois disso, a maioria concordou que, de fato, havia incompetência. Só quem votou dizendo que não tinha incompetência foi Nunes Marques, né, dizendo que não tinha incompetência, que existia, sim, uma ligação com Petrobras e era para estar em Curitiba. Foi o argumento de Nunes Marques. Fux, e eu até anotei aqui. Teve mais um, que agora eu não... que eu fico misturando o HC da incompetência com o HC da suspeição. Mas foi 8-3. Deixa eu ver se eu encontro aqui o placar. O acirradíssimo placar. Parece jogo de futebol, né? Pronto, pois é, mas né? Pronto, olha, foi Nunes Marques, Fux e Marco Aurélio. Foram os 3 ministros que disseram que aquela vara de Curitiba era sim competente. Mas o resto, os outros 8 ministros, concordaram com o Fachin, que não tinha ligação direta com o Petrobras, então não era para estar em Curitiba. Eles concordaram sobre isso. Só que acabou o julgamento ali ontem, e disseram, olha, dia 22 a gente vai discutir. Dia 22 a gente vai discutir. Já que Curitiba era incompetente, vamos discutir quem é que é competente. Se era São Paulo, que é onde os fatos aconteceram, ou se era Brasília, porque ele exercia, na época, Lula exercia o mandato presidencial, ele vivia em Brasília, enfim. Então, tem que decidir se é Distrito Federal ou se é São Paulo. E isso eles vão decidir no dia 22. No dia 22, quando eles decidirem se é São Paulo, se é Distrito Federal, eles vão decidir essa questão do prejuízo, se prejudicou ou não, né, o habeas corpus da suspeição. Que já está tudo indicando que não, porque o posicionamento desses mesmos ministros no HC da suspeição foi justamente, existe ali que levar a decisão de levar para plenário, né? Então, a gente tem isso. Bem, acho que está dando para entender, né, Lu? Tá. Fachin decidiu incompetência, disse que atos decisórios iam ser jogados fora, instrutórios iam ser aproveitados e que não podia se discutir outros HCs. Essa decisão dele foi para plenário. No plenário, todo mundo concordou que havia incompetência, mas não definiram ainda quem é que vai ser competente, se é São Paulo, se é Distrito Federal, e a questão de prejudicar ou não quais HCs seriam prejudicados. Aí, pronto, isso é uma parte da história, que é a parte da incompetência. Junto com isso, tem a história do HC da suspeição, que existia desde 2018, e quando Fachin disse que ele ia ser prejudicado, Gilmar Mendes se doeu, né? Disse que, cadê? Eu não proferi meu voto, não tem nada de prejuízo de nada, vou proferir meu voto.
E aí Gilmar pautou esse HC da suspeição para a segunda turma. Veja, não foi monocrático. Foi a segunda turma, que era a turma realmente competente ali, que foi julgar o HC da suspeição, tá? Dentro desse HC da suspeição, o que é que aconteceu? Eu posso até dar o número aqui do HC para quem quiser, o HC 164493, tá? HC 164493. O que aconteceu foi o seguinte, houve 3 pontos de discussão, tá? O primeiro ponto foi se aquilo era ou não para ser discutido em HC. Aí você que é do Silva, né, Lu, olhar para mim e dizer, mas Amanda, não é uma nulidade absoluta? Por que eu não posso falar sobre isso em HC? Né? A pessoa do Silva vai ficar sem entender. HC não é um remédio constitucional contra nulidades, contra ilegalidades. Como é que uma suspeição, né? A pessoa dá uma bugada na cabeça. Qual é que é o problema? É que habeas corpus é uma ação, tá? Que não permite produção probatória. A prova ela tem que estar pré-constituída. Assim como não pode ser algo que você vai produzir prova. Por conta de isso, exatamente. Não vão... Perfeito, entendi. Exatamente. Então, se você está levando uma discussão em matéria, uma matéria para discussão em habeas corpus, a questão probatória tem que estar clara. Não pode exigir que você reexamine provas, que você analise provas. Tem que ser uma discussão que as provas estão claras, eu só vou analisar o direito. E aí, a questão era, será que eu dizer que o juiz é suspeito ou não, que ele aconselhou as partes, que ele tinha motivação política, será que isso não demanda que eu analise as provas? Então, essa foi logo a primeira treta que eles tiveram que resolver, né? Isso é ou não matéria de HC? Porque se não for, não é para nem a gente analisar o mérito do HC. É para a gente dizer, olha, esse HC não era para ter chegado aqui, não conheço o habeas corpus, ponto. Mas, eu vou ser bem sincera, isso é uma loteria, tá? Isso é uma loteria, porque o que mais acontece é os tribunais usarem esse argumento, porque não admite reexame fático probatório para negar habeas corpus. Tá? A gente que está aqui na advocacia todo santo dia, né, que precisa fazer habeas corpus, que precisa realmente discutir medalhas, a gente está vendo todo dia habeas corpus ser negado, porque precisa ver exame fático probatório e a gente não vai conhecer. Tá? Então, possível até existe a gente tem essa questão muito de utilizar do mandado de segurança. Eu, particularmente, prefiro não utilizar o mandado de segurança e utilizar uma ação ordinária, mas com pedido de antecipação. Que até a gente tem, por conta do Código Civil do CPC, né, teve algumas modificações que facilitam a nossa vida. Então, assim, eu prefiro utilizar desse outro meio, porque me permite dilação probatória. E aí o mandado de segurança me restringe. E aí pode me dar bronca depois lá na frente. Pois é. Nós não temos tantas armas assim. Infelizmente, porque era para ser, né, o penal é que era para ter mais isso. Mas, enfim. Não vamos nem entrar nessa discussão. É melhor. Bem, aí eu já vou ter que... Vamos concordar e discordar, né? Concordo. Bem, essa foi a primeira discussão. Será que isso é matéria para a gente conhecer o HC? No fim das contas, decidiram conhecer o HC. Quando conheceram o HC, a gente tem que decidir o seguinte. Esse HC perdeu o objeto por causa daquele da incompetência? A segunda turma disse que não. Por que não perdeu o objeto? Por quê? Para começo de conversa, o julgamento desse HC já tinha começado desde 2018. Então, o objeto dele já está sendo julgado desde 2018, né? Então, ele é, inclusive, anterior ao HC da incompetência. Então, esse foi o primeiro argumento. E o segundo argumento é o que eu disse a vocês aqui. Essa questão da suspeição, ela afeta a decisão da incompetência. Porque se eu disser que o juiz é suspeito, eu vou ter que descartar também os atos instrutórios, tá? Outro argumento, a decisão monocrática lá de Fachin não era definitiva ainda. Podia ser alterada. Então, como é que uma decisão que não transitou em julgado vai simplesmente fazer um monte de habeas corpus que está em aberto perder o objeto? E se daqui a pouco alguém recorrer à decisão de Fachin, a decisão mudar? Aqueles HCs que tinham morrido, vão para onde? Né? Então, foi um dos argumentos para dizer que o HC da suspeição não tinha perdido o objeto. Amanda, e o terceiro argumento... Nesse aspecto aí do... Me desculpa, acabei perdendo o fio justamente. Perdeu. Perdi, continua. Mas é muita coisa. Tá, eu estava falando que o terceiro argumento. A decisão do Fachin,
a decisão do Fachin ela não era definitiva ainda. Então, eu não podia pegar uma decisão não definitiva. Sim, eu me recordei até. E extinguir. Perfeito. A minha dúvida é a seguinte, porque assim, aqui no Cível, o que é que provavelmente a gente faria? Olha, tem 2 processos, tem 2 ações, tem 2 demandas aqui que elas dependem uma da outra. Então, eu tenho que julgá-las juntas. Então, assim, eu não teria aqui no Cível, inclusive a gente teve no escritório um caso de ter 2 processos que estavam com os 2 recursos, era do mesmo cliente e precisou ser julgado, inclusive, junto, e já teve casos justamente nesse sentido. Então, assim, eu acho muito estranho, né, enquanto civilista, essa questão de por que foram à frente e não disse, ó, para tudo aqui, que isso aqui tem que ser resolvido tudo junto. Porque um depende do outro, num certo aspecto. Ou não? Mais ou menos, porque como é que eu posso dizer? Não existe, primeiro, conexão e continência de habeas corpus. Tá? Tem esse fator. Não são processos penais. Se fosse processo penal, dava para juntar tudo. Mas habeas corpus é uma ação constitucional. Entende? Então, as regras para você junta, não junta, leva para plenário, não leva para plenário, não são as regras de um processo penal normal. Inclusive, nem são regras do Código de Processo Penal. Tem que olhar o regimento interno do tribunal, entende? Então, é uma questão, digamos assim, mais interna do Supremo, esse problema que você está mostrando, do que do Código de Processo ou da lei processual mesmo. Esse é o nosso maior problema. Tá? Não existe essa conexão e competência de HC. Tá? Bem, temos ainda de quebra dessa história todinha um artigo no Código de Processo Penal que ele diz que a suspeição, veja, aí tá em lei, o que está em lei não tem o que discutir, né? O artigo ele diz que a suspeição ela deve ser julgada antes de qualquer outra matéria. Então, como é que você me diz que o HC da incompetência prejudicou o HC da suspeição? Não prejudica. O da suspeição, inclusive, devia ter sido julgado antes da matéria da incompetência. Só que Fachin se apressou, né? Inclusive, há discussões ali, né? Teorias da conspiração, se ele não tinha motivos políticos para ter tomado essa pressa para essa decisão. Mas, enfim, né? Essas teorias da conspiração não é o que a gente analisa aqui, né? A gente analisa a questão jurídica. Mas o artigo ele é muito claro, que a suspeição é a matéria que tem que ser julgada antes de qualquer outra matéria. Então, de fato, não poderia perder o objeto, esse HC da suspeição. E isso foi o que a segunda turma decidiu, tá? Não foi plenário. Porque plenário até agora só se manifestou sobre a incompetência. Dentro da suspeição, a manifestação que a gente tem é da segunda turma. Aí, vejam, eles concordaram que iam conhecer do habeas corpus, concordaram que a matéria do habeas corpus não estava prejudicada pela decisão da incompetência e foram finalmente julgar o mérito do HC. Moro era ou não era imparcial? Gente, tem uma lista. Eu estou aqui com a decisão na minha frente, tá? Eu vou até contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens, tá? Que apontavam para parcialidade, para suspeição de Moro em relação aos processos de Lula. E nenhum deles, vou logo dizer, é aqueles áudios da Vaza Jato, né? A operação spoofing, que eles falam, que vazou aquelas conversas, né, de Moro com o promotor e etc. A verdade é que esse HC ele é antigo. Na época desse HC, ainda não tinha acontecido a Vaza Jato. Então, esse HC, esses 7 argumentos da defesa para dizer que Moro é suspeito, são já de muito antes da Vaza Jato. Então, a Vaza Jato interferiu nessa decisão? A gente tem que ser sincero, que de maneira prática, depois que todo mundo viu aqueles áudios, como é que você vai desouvir, né? Não tem como você tirar da sua cabeça aqueles áudios, aquelas mensagens. Eu não sei quem leu. Quem não leu, até dentro desse HC, que eu disse o número aqui já, mas se quiser dar uma lida, tem alguns trechos que Gilmar Mendes, principalmente, ele coloca alguns trechos dessas conversas, mas não para fundamentar a decisão dele. O que o Gilmar faz, ele diz o seguinte, olha, eu não posso analisar a suspeição ou não de Moro com base exclusivamente nas decisões que ele proferiu. Eu tenho que analisar o conjunto das decisões e o contexto social, político, tudo o que estava acontecendo naquele momento. Eu tenho que analisar tudo para dizer se havia suspeição ou não, né? E quando ele faz isso, ele menciona vez ou outra esses áudios. Mas os áudios não são o argumento principal, não são, digamos assim, o esqueleto desse habeas corpus. O esqueleto desse habeas corpus, eu vou dizer para vocês, olha, bem resumido aqui um por um, tá?
primeiro, o fato de que Moro permitiu uma condução coercitiva de Lula, tá? Uma condução coercitiva sem sequer Lula ter sido intimado para ser ouvido. Porque o que acontece é, você é intimado, acontecia, por sinal, você era intimado, e se você não fosse, você era conduzido coercitivamente. Inclusive, isso já foi até declarado inconstitucional, porque se eu tenho direito ao silêncio, por que eu sou obrigada a ir? Mas Lula não tinha sido nem intimado, e a polícia conduziu coercitivamente, e isso foi decidido por Moro. Segundo, gente, Sérgio Moro autorizou interceptação telefônica no escritório inteiro de advocacia Não pode de que jeito tinha, nenhum. que era responsável pela defesa de Lula. Não foi só o telefone do advogado de Lula, foram todos os advogados do escritório. Eles ouviram as conversas de todos os advogados, de todos os clientes. Eram mais de 25 advogados. Eles interceptaram o telefone do ramal do escritório. E existe ali dentro, porque assim, eu não vou ter tempo de falar sobre cada ponto, mas o próprio Sérgio Moro dizia que não sabia que tinha mandado interceptar o escritório inteiro, que ele descobriu depois, por uma obra do acaso, que saiu na televisão, ele viu uma reportagem, foi quando descobriu que ele tinha mandado interceptar o escritório inteiro. Né? Então, primeiro teve essa decisão da condução coercitiva, depois essa interceptação de todo o escritório de advocacia, uma perseguição, digamos assim, em relação ao advogado específico de Lula, que nas próprias decisões de Moro, ele fica alfinetando o advogado, dizendo que a defesa foi desrespeitosa, que a defesa foi isso, que a defesa foi aquilo, e manifestações que não tinham nenhuma interferência na sentença que ele ia proferir, mas ele ficava o tempo todo nas decisões, está escrito nas decisões dele, falando do advogado de Lula. Então, foi mais um ponto que foi levado em consideração. Outro ponto que foi levado em consideração, a divulgação, tá, dos áudios captados em decorrência de interceptação telefônica. Eu não sei se vocês lembram, mas logo antes do primeiro turno de eleição, vazaram as conversas, né, interceptadas do presidente Lula, enfim. E essas conversas vazaram antes do primeiro turno das eleições. Só que essas conversas já tinham dentro do processo há quase era 3 meses antes. Mas meio que assim, a data foi uma coincidência muito grande, que o negócio estava não sei quanto tempo lá no processo, mas ele deixou para decidir na semana das eleições, logo antes das eleições, e ainda divulgou, que não é para divulgar, interceptação telefônica é para ser sigiloso, é prova do processo, né? Então, ainda houve essa quebra do sigilo por parte do próprio juiz. Outro ponto que foi levado em consideração, o momento histórico em que aconteceu, né? Que os impetrantes ali do habeas corpus são figuras públicas que estavam sendo hostilizadas, tá? Outra coisa que foi levada em consideração que impediram uma ordem de soltura que tinha sido dada por um desembargador para Lula. Ele ia cumprir a ordem, aí o juiz foi lá e mudou. E por fim, né, porque eu estou falando aqui bem rápido, mas dentro da decisão do Gilmar, quem tiver interesse, são 100 páginas, né? Mas, assim, a decisão, ele entra ponto por ponto, tá? E ele vai explicando cada ponto, os argumentos. Inclusive, ele conta, muito interessante isso, que já haviam antes processos no CNJ, na Corregedoria, e outros habeas corpus declarando Moro suspeito em outros casos por condutas extremamente semelhantes. Ele conta de casos de 2009, 2010, em que Moro tinha feito interceptação ilegal, que ele tinha feito busca e apreensão onde não era para ter, prisões preventivas da forma incorreta. Então, a decisão já começa mostrando que ele, Sérgio Moro, tinha um histórico meio manchado na Corregedoria, no CNJ, etc., já porque ele tinha esse comportamento não de juiz, mas um comportamento de policial, né? Porque, como eu falei aqui, a função do juiz, sistema acusatório, o juiz julga, juiz não combate crime. Quem combate crime são os órgãos de segurança pública. Juiz não é para combater crime, né? Então, já existia um histórico antes da Lava Jato de Moro ter esse comportamento ali de combater o crime, né? Combate à corrupção, combate não sei o quê. Então, ele já tinha esse discurso e isso consta dentro da decisão de Fachin, tá? E, por fim, o último ponto que ele levou em consideração foi que depois disso tudinho, quando foi em 2018, o juiz aceitou ser ministro do novo presidente da República, que era o rival, né? O rival do acusado. Então, diante desses 7 pontos que eu mostrei aqui, se reconheceu a parcialidade de Sérgio Moro dentro dos processos do ex-presidente Lula. E aí, parcialidade na categoria de suspeição, né? Porque, vejam, não estamos nem falando dos diálogos da Vaza Jato. Isso aí vai vir depois. Inclusive, no próprio voto, o Gilmar ele diz
esses diálogos, essas conversas serão analisadas se e quando a defesa trouxer para o Supremo. Mas não é a gente estar analisando esses pontos aqui. Como que diz assim, olha, o que a gente já tem na mão já é suficiente para reconhecer a suspeição. Quem dirá quando esses áudios da Vaza Jato chegarem? E, inclusive, ele diz assim, embora não tenha sido feita a perícia, etc., nenhuma das partes envolvidas nos diálogos negam que os diálogos aconteceram. Todas as pessoas que estão nas conversas da Vaza Jato assumem que aquelas conversas de fato aconteceram. Ninguém disse não aconteceu, é forjado, é de mentirinha. Então, quem diz isso é o povão, mas as pessoas envolvidas no diálogo em momento nenhum se manifestaram para dizer que aquilo ali estava, que tinha sido montado e etc. Tá? Mas, enfim, não vou discutir a questão da Vaza Jato, porque não é desse habeas corpus. Não, a gente pode fazer depois do Mas trabalho. até Né? eu acho interessante, Amanda, porque assim, eu falo muito com os alunos, sabe, que é uma questão estrutural mesmo, sabe, assim, vem desde a base até lá em cima, não é, tá tendo até, eu estava conversando hoje com a turma, que tá tendo até uma demonização do Supremo, mas não é só o Supremo, o problema está na sociedade como um todo, e já começa também no âmbito jurídico, né, você vai vendo as condutas, então assim, acaba que a Lava Jato em si, por exemplo, é algo ruim? Nada, de jeito nenhum. O problema é o abuso. E aí é preciso que as partes, né, envolvidas, os agentes envolvidos, enfim, em todos os níveis, eles tenham a consciência até da forma de agir. Porque tem um monte de erros que vão se sucedendo e isso prejudica, porque nesse caso vem aquele ponto de, tá, vamos então analisar. Eu não posso nem chegar a falar da questão do mérito se eu não analiso como é que foi que chegou lá. Porque como é que eu vou ter o devido processo legal? E tem tanta gente que defende o devido processo legal e depois está aí desmerecendo ele. Então, assim, é um aspecto mesmo de a gente olhar, independente de quem seja a parte, isso aqui poderia ser qualquer outra pessoa, qualquer outro político. Isso aqui tem. Um caso desse, por exemplo, está na mídia, mas tem casos que não devem nem ter repercussão midiática e que aconteciam semelhantes. Desculpa te interromper, mas eu preciso Pode falar isso, porque assim, esse é o ponto mais importante dessa história toda. Porque Lula tá aí com os advogados que estão o escritório trabalhando com o cara e tal, e assim, dedicados, sabe? É uma pessoa midiática que tá todo mundo vendo. Mas o sistema de justiça criminal, ele não é composto majoritariamente por pessoas como o presidente Lula, nem por pessoas como o pessoal da Lava Jato. É o oposto, sabe? O sistema de justiça criminal, ele é mais de 90% composto por pobre, por pessoas ignorantes, pessoas negras. E isso não sou eu que estou dizendo da boca para fora, são inúmeras pesquisas nacionais, pesquisas internacionais. Basta você entrar numa cadeia. Entre numa cadeia e eu pergunto quantas pessoas como Lula você vê lá dentro, ou os outros réus da Lava Jato. Então, quando a gente vê uma decisão do Supremo dentro de um HC desse, que vai dizer, quem não é suspeito, que não é isso, que é aquilo, a gente tem que pensar que a situação que estão aplicando ali para Lula, imagina quando aquilo ali for aplicado para os 90% do sistema de justiça criminal, para aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar o advogado, que não... Tá entendendo? Então, a gente tem que olhar para isso, porque eu costumo dizer isso, não existe habeas corpus para um só. Eu adoro essa frase, não existe habeas corpus para um só. Quando existe o julgamento de habeas corpus, aquele habeas corpus vai afetar uma infinidade de pessoas que você não tem nem ideia. Então, é claro que a gente precisa se preocupar se a regra do jogo foi seguida, se o princípio constitucional foi seguido, independente de quem está sendo julgado, se você gosta, se você não gosta, se é seu político, se não é. Não é o que está em jogo aqui. O que está em jogo é o sistema de justiça, é os princípios, é a Constituição, é o processo penal, é o devido processo legal, que vai valer para qualquer um que passar pelo sistema de justiça criminal. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Quem é que vai ser afetado por esse HC? Não é só Lula, não é só fulaninho, é uma infinidade de pessoas que estão dentro do sistema de justiça criminal. E quando a gente quiser lá jogar no Jus Brasil, né, uma jurisprudência para usar na nossa petição, a gente vai encontrar exatamente aquilo ali. E aquilo ali vai afetar quem? De verdade, vai afetar quem? Então, é isso que a gente precisa pensar. Como você está dizendo aí, é mais do que as partes, é o processo, é a regra, é a técnica, é o direito. É por isso que a gente se incomoda tanto e é por isso que a gente tem que falar. Né?
E é incrível, né? E assim, eu fico notando, todo semestre eu estou falando com os alunos e estou pontuando essas questões e pedindo até para eles que eles tenham consciência, quem sabe, né? Nossos alunos vão ser futuros juízes, desembargadores, quem sabe ser um ministro do STF, do STJ. A pensar, vai acusar a nossa idade depois, lá na frente. Mas tá valendo. Dulce Maria. Mas a gente tem cara de nova, Lu, tá tudo certo. Pois é. Ignora essa Ainda frase. por cima a gente é Corta do geek, vídeo né? do... Vou cortar, vou editar. Corta de idade, né? Não dá pra falar de idade. Agora, até Amanda, será que tem mais algum ponto que possa ser relevante da gente trazer? Lu, eu acredito que não. Se o pessoal tiver algumas perguntas, assim, existe muita coisa, tá? É realmente o habeas corpus, como eu disse, só o voto de Gilmar tem 100 páginas, né? Mas, assim, de maneira resumida, eu acredito que eu já trouxe para vocês os pontos principais, Isso. tá? E ainda Mas aí, tem o pessoal, se decisão quiser para fazer sair, algum né? tipo de pergunta... E ainda tem decisão para Isso, sair. porque vai vir esse julgamento do plenário em relação a se afetou, se não afeta a questão da suspeição e se quem é o juiz competente realmente. Porque, veja, se a gente disser foi incompetente e suspeito, ainda assim a gente tem que mandar para algum lugar, né? A gente vai ter que mandar o processo para algum lugar para ser refeito. E que lugar é esse? Então, o plenário vai decidir isso ainda. E esse HC aqui da suspeição também vai para o plenário, porque ele foi decidido pela turma, que inclusive teve aquela virada de jogo de Carmen Lúcia, né? Acho que isso eu não falei, né? Que a princípio Carmen Lúcia ela tinha votado lá em 2000 e pouco, 2018, que achava que Moro não era suspeito. E depois, quando foi agora, ela mudou o entendimento dela, dizendo que tinha sido suspeito. E disse ela que não era pelos áudios da Vaza Jato. Só que, gente, o que é que tem de... Porque nesse habeas corpus não tem esses áudios. Esse habeas corpus está aí, ó. Ela já leu esse HC lá em 2018. Por que agora ela leu de novo e mudou de ideia? Por isso que eu fico dizendo, os áudios da Vaza Jato não estão aqui, não são objeto, verdade. Mas a gente tem que pensar um pouquinho em questão de dissonância cognitiva. Depois que a gente teve acesso a uma determinada informação, a gente não consegue tirar ela da nossa memória. Então, a gente começa a ver as coisas com olhos diferentes. Depois que Carmen Lúcia viu aqueles áudios, muito provavelmente a cabeça dela, não estou dizendo que foi, tá, gente? Porque eu também não tenho como dizer isso, que eu não sou ela, mas a probabilidade é que aquilo ali tenha de fato afetado a visão dela e ela tenha visto com outros olhos o que estava escrito aqui nesse HC. Aí ela foi, mudou de lado. No que ela mudou de lado, o placar virou, né? Isso e a maioria passou a ser a favor da suspeição. Exatamente, de forma inconsciente. Eu até acho que seja uma questão assim, de dissonância cognitiva mesmo. Ela não percebe, mas ela já foi afetada depois que viu. Porque, gente, aquelas conversas é realmente para... Não tem como desver, né? Que se tivesse, acho que eu preferia desver, né? Porque realmente choca. E olhe que, repito, né? Eu tenho mais de 5 anos aí na advocacia criminal e eu já vi muita coisa de arrumadinho, e de amizade, de juiz, etc. Mas ainda assim a gente se choca com algumas mensagens que a gente lê ali, né? Novamente, supondo que de fato aquelas mensagens sejam 100% verdadeiras, né? Vamos esperar o desenrolar dessa história. Mas como eu disse, tudo está indicando pelo posicionamento do Supremo, etc., que não tem nenhuma falha naqueles diálogos, que aqueles diálogos são reais, né? Enfim, veremos. Até tu até falasse, né? Até pelas próprias partes envolvidas não falarem nada. Não estarem negando. Muito pelo contrário, tem algumas manifestações de pessoas dizendo, não, a gente falou, mas não era bem assim, não era para combinar. Já existe até alguns posicionamentos desse aí. E estão escritos no voto do Gilmar, né? O voto do Gilmar, ele realmente vale a pena ser lido. É uma aula, viu? É uma aula. Ele inicia dando uma aula sobre imparcialidade. Agora, até quando tu falasse desse ponto do voto do Gilmar, eu queria a gente dar um exemplo, não tem a ver aqui com imparcialidade, mas para vocês entenderem como é que, às vezes, até uma lei nova pode ser assim, se antes já era, hoje ainda mais. Porque, assim, aí nesse caso está sendo por conta, né, dos áudios, de todo o que foi descoberto depois. Mas ele não está fundamentando nisso. O que aconteceu, Amanda? Tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tá até aquela confusão da vigência dela, que ela não está ainda totalmente, só começa totalmente mesmo em agosto. Mas, de qualquer forma, tá aquele ponto de saiu uma sentença num dado momento, em 2020, que a juíza falou sobre a LGPD. Só que ela não falou sobre a LGPD fundamentando a decisão na LGPD, até porque o caso que tinha acontecido, o incidente em questão, era anterior.
Aí, quando vem a LGPD, quando ela está decidindo, já existe a LGPD, ela diz, olha, antes, aqui, já tinha. Agora, meu filho, para você ver como uma coisa é grave, tem até LGPD. E eu não estou nem aplicando ela, viu? Eu estou aplicando a legislação anterior. Então, assim, só que saiu na mídia, e as pessoas que foram ler, até alunos mesmo, não, professora, já saiu a primeira sentença da LGPD. Saiu, não. Não saiu. Então, até para o pessoal ter essa noção. Então, esse habeas corpus, gente, não está ainda tratando nem de tudo, né? É bem curioso Isso. esse aspecto. A Vaza Jato não foi objeto ainda desse HC. Esse HC é antigo. Ótimo. Gente, vocês têm alguma dúvida? Ou já deu para a gente abarcar pelo menos a maior parte? O que é que vocês acharam? Também aqui, né, aproveitando a gravação, já que vai estar no YouTube. Se você assistiu a gente até aqui no YouTube, curte aqui nos comentários, diz o que é que você está achando, né? Porque eu sempre... Segue a gente lá no Instagram, bota o Instagram da gente, Lu. Também segue a gente no Instagram e tudo mais, né? Que a gente bota dicas e por aí vai, tá, gente? No caso, Amanda, eu só queria lhe agradecer mais uma vez. É sempre ótimo essa troca. Tu sabes, né, que assim, eu sou civilista, então penal não é muito a minha praia, mas, né, a E gente vice-versa, né? Quantas vezes eu já te mandei algo, Lu, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. É muito curioso isso, minha gente. E aí fica essa troca. E assim, ainda bem que saiu, né? A gente conseguiu combinar. Ainda bem que você está melhor também, viu? Fico feliz que as coisas estão caminhando. E assim, a gente vai ter depois que a gente vai marcar, vai ser no YouTube mesmo. E aí vai ter novidades ainda, que essa coisa aí de civil e penal, eu acho, né? São dois opostos, mas são dois opostos que também se dão bem, minha gente. Tem umas coisas também que são legais, que até a gente compartilha. Vocês viram hoje. Pois é, se a gente for falar de Maria da Penha, por exemplo, né? Muito Quando válido. mistura divórcio com violência doméstica, que é muito comum, a gente tem que ver civil com penal, tudo junto, né? Ó, a Raíssa aqui até dizendo que gostou, achou legal. Que bom, viu, Raíssa? E olhe, estou aqui, ó, só para lembrar, mas civil é melhor do que penal. Hashtag tô contigo, Ah. Emerson? Tá babando Lu, eu sei. Mas civil, pelo menos para mim. Eu sei que para Amanda, penal é melhor do que civil, eu reconheço, Amanda. Olha, já apareceu um penal melhor que civil aqui que eu vi, hein? É isso aí, Emily. Muito obrigada pelo apoio. Sobre o certificado, tá, gente? Quem assistiu aqui o ao vivo, vai receber, você tem 3 dias úteis, você vai estar recebendo um e-mail, e aí avisando que o certificado está disponível. E aí conta 3 dias úteis, se não receber o e-mail, você pode mandar, entrar lá no Simpla mesmo e falar algo, que aí você resolve. Poxa, rapaz, já temos 2 aqui dizendo que penal é melhor que civil, isso é um absurdo. 2-1, o nosso placar, viu? Vou recorrer. Gente, vai que alguém muda de lado. Não é? Vai que, né? Eu convenço alguém aqui se ver melhor, minha gente. Abro o coração de vocês. Sabe, né, pessoal? Na faculdade você namora com penal e quando sai, casa com civil, né? Não tem esse ditado? Pois é. Todo mundo é passar por penal na faculdade, quando termina, vai advogar no civil, né? Então, faz falado mesmo. Não, e não só a questão do advogado, é também a questão de que, assim, quem é que vai resolver suas broncas? Se seu cliente não lhe pagar, quem é que resolve? O cível, minha gente. Que penal? Vai ser o cível que vai resolver, se por acaso o cliente não pagar, se por acaso tiver dinheiro para receber. Se por acaso o cliente não pagar. Entendeu? Simples assim. Mas, de qualquer forma, queria agradecer a vocês, tá? Por estarem aqui com a gente. Amanda, mais uma vez, obrigada. Foi ótimo. E... Só tem gratidão, Amanda. Foi muito bom. Aprendi também um pouquinho de penal aqui hoje. Olha, coisa boa. Eu também aprendi civil. Aprendi que eu não posso entrar no juizado errado, senão vai extinguir não dá bronca. o processo. Pois é, já levei essa lição. Por isso que quando eu for ajuizar meu próximo processo, eu vou dizer, Lu, tá certo aqui a vara. É aqui mesmo. Mas... Não vão extinguir meu processo, não, né? Foi ótimo. Amanda, obrigada mais uma vez. Beijo, viu? Tchau, gente. Agradeço também, Lu. Tchau, gente. Boa noite.